Amém. Vamos então ao texto, Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, verso 29, um texto muito lindo para a gente abrir esta série. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, verso 29. A palavra do Senhor ao nosso coração diz assim: E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Novamente o verso de número 29 e verso de número 30. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida nesta manhã. Amém? Você que já me ouve há muitos anos, eu sempre trago essas ideias dos evangelhos para vocês. Se você não fixou ainda, faça isso na sua mente, para que quando você se aproximar dos evangelhos, haja uma clareza maior. Cada evangelho tem um propósito, um objetivo, tem um público para o qual o evangelista escreve. Por exemplo, Mateus, ele escreve para os judeus. Por isso, no começo de Mateus tem aquela genealogia, porque ele quer mostrar que o Jesus que ele vai mostrar no seu evangelho faz parte da linhagem de Israel, faz parte do povo judeu. Então, Mateus apresenta Jesus para os judeus como o rei. Por isso, Mateus é conhecido como o evangelho do rei Jesus. De um rei que reina sobre os judeus, de um rei que reina sobre a igreja, porque em Mateus a gente vê que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque há um rei que cuida dessa igreja. Então Mateus apresenta Jesus como o rei dos judeus, como o rei da igreja, como o rei sobre todas as coisas. Então quando você se aproxima de Mateus, você percebe, você nas suas leituras vai entender que Mateus está apresentando um rei, que apresenta o Sermão do Monte, grandes discursos de Jesus, é um evangelho maravilhoso. Quando você vai para o evangelho de Lucas, Lucas já escreve para os gregos. Ele é um médico muito inteligente, minucioso, de modo que Lucas, você vai ver muitas minúcias no seu evangelho, muito detalhista, porque é um médico que está falando. Os relatos de cura ganham muito mais vida, porque Lucas faz questão de trazer toda a sua experiência com a medicina para esses textos. E Lucas vai mostrar Jesus como o Filho do Homem. E o grande texto de Lucas é que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A gente vê isso no texto clássico, na casa de Zaqueu. Então o propósito de Lucas é esse: escrevendo aos gregos, também escrevendo para a gente, para a igreja, apresentar Jesus como o Filho do Homem, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Já o evangelho de João é diferente, porque Mateus, Marcos e Lucas são semelhantes, são conhecidos como evangelhos sinóticos, semelhantes, são parecidos. Você que já leu os evangelhos, você vai ver muitas histórias se repetindo, então são semelhantes. Já João é um evangelho à parte, diferente de todos eles. João vai apresentar Jesus como o divino Filho de Deus, que fez cura, milagres,
e que a gente tem nesse nome, no nome de Jesus, vida, vida abundante, vida eterna. Então João mostra Jesus como o divino Filho de Deus. E a gente, quando se aproxima de João, vai perceber essa vida abundante que a gente só tem em Cristo, o nosso Salvador. Aí quando a gente vai para Marcos, a maneira como Marcos apresenta Jesus já é diferente. Ele vai escrever para os romanos. E os romanos tinham uma ideia muito profunda do que era ser um servo. A ideia de servir. No Império Romano havia muitos servos. Então eles sabiam o que era serviço. Os governadores e reis sabiam que era ter um escravo servindo. Marcos, escrevendo para os romanos com essa perspectiva, vai mostrar para a gente que Jesus é o servo de Deus. O servo que veio dar a sua vida em resgate de muitos. Então quando você se aproxima de Marcos, você percebe que Jesus é o servo que veio servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E é interessante que Marcos vai apresentar Jesus em uma série de ações. O evangelho de Marcos é cansativo. Ele é menor, tem menos capítulos, mas a maneira como Jesus faz e trabalha, e prega, e cura, parece que não dá tempo de você respirar. E Jesus foi, e Jesus saiu, e Jesus entrou, e Jesus se movimentou. Marcos é o evangelho da ação, que apresenta esse servo se movimentando em direção a corações. Mas não é um servo qualquer, ele é o rei. Não é um servo que é qualquer pessoa, é um rei que decidiu servir as pessoas. Então, com isso em mente, nós vamos observar, nesse texto que eu li, que ele faz parte de uma construção de 24 horas. Então, a gente só conhece uma pessoa quando a gente se aproxima dela, quando a gente conversa com essa pessoa, quando a gente tem relacionamento com essa pessoa, quando a gente observa essa pessoa, quando ela faz parte do nosso convívio. Qualquer análise distante, sem convívio, é adoecedora para quem analisa e para quem é analisado. Não há a mínima possibilidade de analisar alguém sem convivência. Ou quando a pessoa decide abrir o seu coração de fato e mostrar o que está por trás do que a gente enxerga, quando ela abre o nosso coração para a gente e fala tudo que a gente precisa ouvir para entender. Então, Marcos vai apresentar para a gente 24 horas de Jesus. Começa em 1:21 e vai até 1:39. São 24 horas Marcos mostrando como Jesus age, como ele fala, suas palavras, a maneira como ele se relaciona com as pessoas, a maneira como ele se relaciona com a igreja. Então são 24 horas. E Marcos então vai dizer para a gente no verso 21 que Jesus inicia esse movimento de 24 horas, de um dia, ele inicia no melhor lugar, na sinagoga. No culto de sábado que ocorria no começo da manhã. Então no verso 21 Jesus está onde? Pela manhã na sinagoga. Lugar de ensino da palavra, lugar de oração. Ele está preocupado em mostrar para a gente que nós precisamos ter um relacionamento com a igreja. No verso de número 29, é o texto que eu li, Jesus sai da sinagoga e vai para a casa da sogra de Pedro. Ele vai para a casa de Pedro. No verso 32, do movimento da sinagoga para a casa de Pedro, ele vai agora para a rua. Ele vai curar muitas pessoas na rua. E aí, quando é de manhã novamente, no outro dia, Jesus termina essas 24 horas e parte da cidade. Então Marcos tem essa preocupação de mostrar para a gente como Jesus se movimenta. E é interessante que nessa movimentação de 24 horas, nós vamos perceber que Jesus vai usar a sua autoridade. Ele vai usar a sua autoridade, ele começa usando a sua autoridade na sinagoga. Ele vai libertar uma pessoa de um espírito imundo. Ele vai ensinar com autoridade. Então Marcos, além de apresentar essas 24 horas de Jesus, ele vai mostrar a autoridade de Jesus, que é enfatizada 7 vezes no seu evangelho. Jesus ensina com autoridade, não é como os fariseus.
Jesus vai expulsar demônios com autoridade. Jesus vai conceder o seu perdão com autoridade. Jesus vai purificar o templo de seu Pai com autoridade. E Jesus vai comissionar os seus discípulos para cumprir o ID com autoridade. Então Jesus é aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. E é interessante que a palavra autoridade em Marcos significa algo derivado de uma fonte original. Então a autoridade que Jesus não é recebida de ninguém, é dele mesmo. É claro que a gente vai ver em Mateus, Jesus dizendo, toda autoridade me foi dada pelo Pai. Mas ele e o Pai são um, então a autoridade que Jesus tem é dele. Sua soberania, seu poder, sua majestade, sua glória. E essa autoridade, ela sai da sinagoga. O ensino de Jesus com autoridade de salvação. A libertação daquele endemoniado com autoridade. Esse mesmo Jesus que tem toda a autoridade faz um movimento da sinagoga para onde? Para a casa de Pedro. É por isso que, nesta manhã, nós vamos ver a autoridade de Jesus na nossa casa. A autoridade de Jesus na mesa da nossa casa. Nós precisamos ver isso nesta manhã em pelo menos 3 partes. A primeira, é muito importante que a gente aprenda a convidar Jesus para a nossa casa. Jesus é aquele Deus que gosta de ser convidado. Jesus é aquele ser sobrenatural, soberano, rei, servo, poderoso, divino Filho de Deus. Ele gosta de ser convidado. E o texto mostra para a gente que saindo da sinagoga, era sábado, eles foram até a casa de Simão. Era costume à época, depois do culto na sinagoga, ter a refeição. Então Jesus é convidado para um momento de intimidade, convidado para uma refeição na casa de judeus, convidado para um relacionamento. Por isso Jesus foi à casa de Pedro. Então tudo começa quando a gente decide abrir a nossa casa para Jesus entrar com a sua autoridade. Jesus não foi se convidando para essa casa. Ao contrário, ele foi convidado por Pedro e André, que provavelmente estava ali para essa refeição, para esse momento de intimidade. E é isso que a gente precisa na vida. Aprender não somente a entender que Jesus quer estar na nossa casa, mas sim convidá-lo. Parece-me que a figura muito clara de tudo isso é Marta e Maria dentro de casa. O convidado está ali. Marta o está servindo também, mas está preocupada com muitas outras coisas. E Maria aos pés de Jesus escolhendo a boa parte. E a gente sabe que Jesus está dentro da nossa casa, e você sabe disso. Porque você é cristão, sabe que Jesus está ali. O problema é que às vezes a gente vai se envolvendo com as coisas da vida e se esquece do convidado principal. De ter relacionamento com Ele, não somente na igreja, na sinagoga, experimentando a autoridade nos cultos, nos ajuntamentos. O que a gente precisa é silenciar todos os barulhos externos e também internos do nosso coração. Nos assentarmos aos pés de Jesus dentro de casa e experimentar a sua autoridade. O que a maioria da gente já fez é convidá-lo para dentro de casa. Esse processo você já fez. A pergunta que eu faço, o que você tem feito com Jesus dentro da sua casa? No convívio familiar, nós podemos experimentar a autoridade de Jesus dentro de casa. E o texto é interessante, porque outras pessoas foram convidadas. Jesus é o convidado principal. Ele foi convidado por Simão, que é Pedro, e por André. Mas o texto vai dizer que Tiago e João também foram convidados. Outras pessoas foram convidadas para experimentar esse vínculo íntimo ao redor da mesa,
para experimentar a autoridade de Jesus no ensino, ou qualquer coisa que ele pudesse fazer ali. É claro que nessa época de pandemia, em que as UTIs estão lotadas, é muito complexo a gente convidar pessoas para experimentar Jesus dentro da nossa casa. É muito complexo. Mas de uma maneira geral, o que Marcos apresenta para a gente é que a nossa casa é um lugar em que a gente experimenta a autoridade de Jesus, mas também outras pessoas, convidadas por nós, podem experimentar essa mesma autoridade. Porque elas vão nos conhecer na intimidade, elas vão conhecer o Cristo que a gente conhece, e elas podem ser transformadas. Não somente aqui em um grande ajuntamento, em que a gente faz um apelo, em que há todo um ambiente de adoração, de poder de Deus. Mas pessoas podem se converter na sala da nossa casa. Pessoas podem se render e serem servidas pela salvação ao redor da nossa mesa. Pessoas podem ser transformadas pela autoridade de Jesus na varanda da nossa casa, na nossa área. É por isso que eu preciso apresentar a vocês esse movimento da sinagoga para casa. Porque a autoridade de Jesus não se experimenta somente nos grandes ajuntamentos. A mesma glória, o mesmo poder, a mesma majestade que está no culto, nos eventos, nos grandes ajuntamentos, ela está ao redor da mesa, no discipulado, no processo de transferência de vida, de cura no processo. A gente se engana, porque a gente acha que Jesus só está nos grandes ajuntamentos. É por isso que ele vai para esta casa. E o texto vai dizer que Jesus foi convidado para curar a sogra de Pedro. Eles viram com os seus próprios olhos Jesus curando o endemoniado. Eles ouviram Jesus ensinando com autoridade. Pedro então, sabendo que a sua sogra está enferma com febre. O texto não diz quem foi. O texto só diz para a gente que Jesus foi convidado para curar a sogra de Pedro. Os discípulos viram essa autoridade e eles querem essa autoridade dentro de casa. Qualquer incômodo na sua casa, no seu lar, na sua família, eu quero que você saia aqui desta manhã com essa certeza. Que a mesma autoridade que a gente tem aqui para orar, o mesmo poder está disponível para a sua casa, para a sua família, para o seu lar, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo, para esse vínculo mais íntimo. Jesus não está preso a uma igreja, a um grande ajuntamento, a um evento. Jesus não está preso a nada, Ele está sempre se movimentando. Então eu queria que a gente experimentasse Jesus aqui. Marcos mostrou para a gente que o primeiro lugar para o qual Ele foi a sinagoga, a igreja. Mas também, que a gente se abrisse para experimentar a autoridade de Jesus dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Essa é a primeira parte, que a gente aprende sobre a autoridade de Jesus na nossa casa. A segunda maneira de observarmos esse texto é que Jesus está com a sua autoridade nos grandes ajuntamentos humanos e também no convívio familiar, porque ali Ele derrama todo o seu poder. Veja comigo os versos 30 e 31, como se dá a narrativa. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. É o que eu disse para vocês, eles experimentaram na sinagoga, agora eles querem experimentar dentro de casa. Que esse desejo se acenda no nosso coração, que a gente pode experimentar em casa o que a gente experimenta na igreja. O que a gente aprende aqui é que essa autoridade de Jesus, a que foi dita na sinagoga,
Nessa passagem anterior, a palavra no texto grego ela é muito interessante. Ela significa exousia. Só que não é só uma palavrinha grega que a gente pode citar em um sermão. Ela traz uma luz tão grande a esse texto para a gente aplicá-la em nossa casa. Exousia significa um conhecimento excepcional, junto com um poder excepcional. Eu vou repetir. Exousia significa um conhecimento excepcional, junto com um poder excepcional. Jesus conhecia excepcionalmente não somente a febre da sogra de Pedro. Ele conhecia as profundezas do coração daquela mulher. Ele conhecia tantas outras necessidades que não eram somente a febre, coisas íntimas do coração daquela mulher. Os discípulos enxergaram a febre. Jesus enxergou a febre, o coração, a existência, tudo quanto aquela mulher era, porque ele tinha exousia, um conhecimento excepcional. Quando a gente entende que essa autoridade vem para dentro da nossa casa, a gente percebe que Jesus sabe quem a gente é. Ele nos sonda, Ele nos conhece, sabe o nosso levantar, sabe o nosso deitar, conhece-nos integralmente, sabe, percebe-nos, sonda-nos. As profundezas do nosso ser são conhecidas pela autoridade de Jesus. Talvez alguns de vocês aqui estejam precisando de um milagre dentro de casa, que você percebeu, que você entendeu, que você sabe que é necessário. Meu amado irmão, Jesus sabe tanto esse, quanto todos aqueles que você nem sabe que precisa, que você nem sabe que Ele vai trabalhar, porque exousia é o conhecimento pleno de Jesus da gente, dos nossos filhos, da nossa casa, do nosso lar. Agora, isso já ficaria em uma narrativa muito linda, desse Jesus onisciente, que sabe quem a gente é, que sonda-nos integralmente. Mas exousia vai dizer para a gente que Ele também tem um poder excepcional. Ele conhece o que a gente precisa e tem poder para transformar tudo quanto a gente tem. Ele sabe das nossas dores e tem poder para curá-las. Ele sabe o que a nossa família precisa e Ele tem poder para fazer tudo isso ser restaurado segundo a sua autoridade. Que hoje você entenda que esse poder que nos conhece excepcionalmente e trabalha excepcionalmente acerca de nós, pode ser experimentado na mesa da nossa casa. Quando você, homem de Deus, decidir colocar as suas mãos sobre a cabeça da sua esposa e orar por ela. Quando você, mulher, decidir, por que não, colocar a mão na cabeça do seu esposo e orar por ele. Quando você decidir ir ao quarto do seu filho, não somente para saber se ele está respirando. De vez em quando eu vou na Helena e boto a mão nela ainda. Guardo memórias de quando ela era pequenininha. Colocar a mão sobre os nossos filhos e orar por eles. Interceder por eles. Clamar por eles. Ao redor da mesa, partir o pão e dar graças a Ele. Do templo para a mesa. Esse foi um dos movimentos mais sensacionais de Jesus nas páginas do Novo Testamento. Aí o texto vai dizer, veja comigo por gentileza, o verso 30, a sogra de Simão estava de cama com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Se não me engano, Mateus ou Lucas, um dos dois vai dizer que foi Pedro quem disse que a sua sogra estava enferma. A gente vê aqui, de maneira muito clara, o poder de Jesus acontece quando nós resolvemos interceder por essas pessoas.
orar por elas, clamar por elas, apresentá-las a Jesus. Toda a autoridade de Cristo está dentro da sua casa. O que a gente precisa é dar essa notícia a Jesus. Onde está doendo? Onde está o drama? Onde está o problema? Onde está a angústia? Precisamos dar essas notícias a Jesus. Pedir que Ele nos ajude. E o texto vai dizer que há um resultado. Marcos vai dizer que Jesus, aproximando-se, pegou na mão dela. Jesus não se preocupa apenas com multidões, mas com pessoas, corações, vidas, histórias. Jesus gosta de grandes ajuntamentos, multidões o seguiam. Milagres lindos os da multiplicação de pães, grandes ajuntamentos, mais de 5.000 pessoas, poder, autoridade. Mas aqui, dentro de uma casa, provavelmente dentro de um quarto, Jesus vai e demonstra toda a sua autoridade. Jesus gosta de ambientes íntimos, lugares menores, ambientes familiares. Jesus tem um enorme prazer em estar na sua casa. Os evangelistas, como eu apresentei para vocês, têm uma perspectiva muito particular desse milagre. Mateus vai dizer que Jesus tocou na mão da mulher. Ele tocou na mão da mulher. Marcos diz que ele chegou-se a ela e tomou-a pela mão. Agora Lucas, o médico, vai dizer para a gente que Jesus se inclinou sobre ela e repreendeu a febre. A palavra repreendeu é a mesma usada na tempestade. Os discípulos estão na tempestade, Jesus vem andando sobre as águas e repreende os ventos contrários, em um dos textos mais poderosos das páginas do Novo Testamento. Ele repreendeu o vento. Mas dentro de uma casa, uma mulher deitada em uma cama, ele repreende a febre. A autoridade de Jesus está disponível para a gente. Eu lembrei-me dos milagres do Antigo Testamento dos profetas, se salvo engano, de Eliseu, ou Elias, que se inclina sobre o menino e o ressuscita. Nós estamos diante de um Deus que resolveu deixar a sua glória, deixar a intimidade plena com o Pai, resolveu habitar entre os homens, inclinar-se de sua glória para nos servir, lavar os nossos pés com autoridade e transformar a nossa história. Louvado seja o nosso Salvador. Meus amados irmãos, tudo começa quando a gente convida. Tudo acontece quando a gente intercede. A febre e todos os sintomas acabaram. O poder de Jesus dentro da nossa casa é para que a gente passe a servi-lo. Verso 31, a febre a deixou e ela passou a servi-los. Esse é o grande chamado para a gente. Servir a Jesus. Servir o nosso Salvador. Ora, não é esse o propósito de Marcos? O servo em ação, que veio servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
É a grande frase célebre do missionário. Tu fizestes tudo isso por mim, o que eu farei por ti. Você já parou para pensar na dimensão disso tudo? De tudo que Jesus já fez por você? E o que você tem feito por Ele? A sogra de Pedro entendeu profundamente isso. Ela passou a servi-los como discípula. A febre, os sintomas, ela foi inteiramente curada. E então a gente vai para a última parte desse texto. A casa, a nossa casa, não pode ser apenas um lugar que a gente, que a nossa família experimenta a autoridade de Jesus. Mas a nossa casa tem que ser também um lugar a partir do qual outras pessoas experimentem a mesma autoridade. Isso se torna muito claro quando a gente lê a partir do verso 32. E tendo chegado à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. Meu Deus do céu. E ele curou muitos que se achavam doentes, de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Que notícia chegou a Cafarnaum? 3 notícias. Aquele homem ensina com autoridade. Aquele homem liberta endemoniados com autoridade. Aquele homem cura com autoridade. E onde ele faz isso? Na sinagoga e na casa. A hora do culto já havia acabado. Não era momento mais de celebração no grande ajuntamento. A fama de Jesus correu naquele lugar, de modo que as pessoas fizeram uma aglomeração na porta daquela casa. Quando o texto diz toda a cidade, é Cafarnaum inteira, ao pôr do sol. Agora, por que o autor vai usar essa expressão, à tarde, ao pôr do sol? O autor diz isso, porque era nesse momento em que o sábado terminava e as pessoas poderiam se movimentar. O sábado acabou, o dia de descanso acabou, é hora de se movimentar. E a gente foi informado que existe um homem, um mestre, o homem de Nazaré, está na casa de Simão. Ele já ensinou na sinagoga com autoridade. Ele já libertou o endemoniado com autoridade. Ele já curou a sogra de Pedro com autoridade. O que a gente faz? A gente vai para lá. E o texto vai dizer que a partir dessa casa, ele curou muitos que se achavam doentes, de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Eu vim aqui dizer para vocês, que a sua casa pode ser um lugar de milagre, tanto para vocês, quanto para as pessoas que você ama, seus familiares, seus amigos. É a partir de uma casa que grandes milagres acontecem, grandes libertações acontecem. Jesus atraía muitas pessoas para a sinagoga, mas também atraía
muitas pessoas para casa. Do templo para a mesa. Esse é um dos movimentos mais excepcionais de Jesus. E o desejo do meu coração é que você entenda que durante esse processo de pandemia, a compreensão tem que se aprofundar muito mais, de que o templo é um lugar excepcional, de poder, de adoração, celebração, comunitário, ajuntamento do corpo de Cristo. Mas também, o corpo de Cristo vai até a sua casa para viver contigo. Os melhores e mais profundos relacionamentos você pode ter com Deus na sala da sua casa, ao redor da sua mesa, no seu quarto da intimidade da oração e na varanda da sua casa. Você experimenta autoridade e tantos quanto o Senhor chamar para viver isso na sua casa, em nome de Jesus. A autoridade de Jesus na casa é o que a gente percebeu hoje nesse movimento do templo para a sinagoga, em nome de Jesus. Amém?